Foi um tropeço no Beira-Rio. Foi um tropeço no Beira-Rio. Eu tenho aqui um cardápio, um manancial de coisas para analisar do jogo, que eu posso partir de onde eu quiser. Eu posso partir de onde eu quiser. Eu posso partir do fato de que o Inter teve um volume de jogo que não tinha há muito tempo. Volume de jogo. Sabe o que é volume de jogo? Volume de jogo é quando a mecânica do teu time funciona para que tu produza. Para que tu produza. O Inter produziu muito hoje. O Inter produziu muito hoje. Acertou o Ramon Dias quando tirou o Carboneiro do time para começar a partida e botou o Tabata. O Tabata foi um fiador de um sistema tático que produziu bastante. Como assim produziu, Baldasso? O Internacional criou jogadas de todas as formas. O Inter teve o domínio do meio-campo, o Internacional criou pelos dois lados do campo, conseguiu chegar na área por cima, por baixo. O Inter passou a tarde inteira na área do Atlético Mineiro. O Inter passou a tarde inteira na área do Atlético Mineiro. Isto não significa que este volume de jogo tenha se traduzido a tarde inteira em chance clara de gol. O Inter passou a ter chances claras de gol no último momento da partida, quando passou a ter 5 atacantes, e aí o goleiro do Galo, aquele nosso azar que nós temos, o Led costuma dizer, todo goleiro vira Neuer contra o Internacional. O goleiro do Atlético Mineiro começou a operar milagres fantásticos, né? De qualquer maneira, eu não posso passar pano, eu não posso passar pano por um time que jogou em casa contra um adversário que desde os 20 minutos do primeiro tempo estava com um jogador a menos. É obrigação ganhar. É obrigação ganhar. Claro que a minha análise ela não vai ficar só no resultado. Mas, de novo, o resultado continua sendo o mais importante. Nós tropeçamos no Beira-Rio, jogando contra um adversário que desde os 20 minutos do primeiro tempo estava com um jogador a menos. Esta minha fala aqui é muito forte. Ela é muito forte. De novo, eu tenho dois prismas para analisar a partida. Mas o resultado final do jogo me leva muito mais para este prisma que eu disse agora. Jogamos em casa contra um adversário que tinha um jogador a menos desde os 20 do primeiro tempo e não ganhamos o jogo. É tropeço, é falha e é problema. Fala gurizada, vocês estão no corte aí, né? Só deixa eu lembrar pra vocês que a Quita vai resolver o teu problema, né? O Pix que tu não conseguiu fazer, o boleto que tu não conseguiu pagar, gurizada, a Quita de forma 100% online, absolutamente segura e prática, vai resolver o teu problema, teu Pix vai estar feito, teu boleto vai estar pago, tá legal? Agora a Quita tá com novidade, tem crédito pessoal e seguros também. Usa o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento com eles, tá bom? Quita! Mais possibilidades, menos burocracia. Quem não tem nada, o pouco é muito. O fato de termos tido um volume de jogo aceitável na partida pode até fazer com que a gente fique feliz. Mas é muito pouco. É muito pouco. Primeiro, assim, eu até, de novo, eu estou falando bastante aqui de que o Galo, com 20 minutos de jogo do primeiro tempo, passou a ter um jogador a menos. O Inter já amassava antes disso. Esses 20 primeiros minutos de jogo, o Galo não passou do meio-campo. O Galo não passou do meio-campo. De qualquer maneira, né, a gente esperava que com um jogador a menos a coisa melhorasse ainda mais para o Internacional e pudesse vencer a partida. Como eu disse, já entrando nas questões táticas da partida, o Tabata começando o jogo e não o Carboneiro deu uma consistência de mecânica de jogo muito melhor porque ele é muito mais participativo. O Carboneiro é jogador de segundo tempo, tá? Vamos deixar claro aqui. O Carboneiro é jogador de segundo tempo, jogador que não tem envolvimento tático, fica realmente complicado. Então o Inter produziu através dos seus volantes, através do seu meio, Alan Patrick distribuiu o jogo. Nós tivemos um problema na conclusão deste volume de jogo, que tem um nome específico para a gente analisar. Ele se chama Rafael Borré, que é a pior relação custo-benefício da história do Esporte Clube Internacional. O Borré é o jogador mais caro que o Inter já comprou, 7 milhões de euros, e é o maior salário da história do Inter, 2 milhões de reais por mês. Ele não entrega nada, ele é um jogador a menos em campo. E vejam bem, o fato de o Inter, até o finalzinho ali, não ter criado muitas chances claras de gol, é culpa do Borré também. Porque a bola chega nele. E quando não chega, é muito por ele estar mal colocado. O Borré não é um cara só que erra quando a bola está nele.
O Boé erra também porque o Inter construi a jogada, chega do lado da área, chega entrando na área e ele não consegue se colocar, não consegue se desvencilhar da marcação. O centroavante ele tem que ter a capacidade do bom posicionamento, de estar onde ninguém imagina que ele pode estar. O Borré não tem nada disso. O Borré não tem nada disso. E aí entra para mim o único problema do Ramon Dias desde que assumiu o Internacional. Eu acho que ele tem movimentos muito legais desde que assumiu. Eu acho que ele é muito corajoso, né? Hoje mais um ato de coragem quando ele tirou o Carboneiro do começo do jogo, que a galera gosta do Carboneiro. Eu acho que ele é corajoso, só ele não tem coragem de tirar o Borré. Eu não sei por que isso. Eu não sei por que, que acreditam tanto no Borré, porque essa loucura pelo Borré. O Borré não joga nada há muito tempo. O jogador não pode ser titular do Inter, e muito menos tu fazer 5 substituições no jogo e ele não sair. E ele não sair. Não pode, de jeito nenhum, não pode, sabe? Precisa ter um movimento diferente do Ramon Dias para pensar essa jogada final, essa jogada terminal de um Inter, repito, que produziu muito durante a partida. Produziu muito. E quando passou a chegar com chances claras de gol, o goleiro do Atlético Mineiro acabou fechando o gol. O empate, defensivamente, nós não tivemos problemas, né? Não tivemos problemas. O goleiro do Internacional, se ele tivesse jogado com uma cadeira de praia e com chimarrão, não teria tido problema nenhum. Ela não chegou, não chegou. O grande Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro começou a partida com Hulk, Rony e Dudu. 3 jogadores históricos nas últimas décadas do futebol brasileiro. E o Galo não conseguia passar do meio campo. O Hulk não viu a bola o jogo inteiro. Teve um lance protagonista do Atlético Mineiro, que foi o lance aquele do possível pênalti do Bernabé, que o árbitro deu em campo e o VAR fez ele refazer. O lance do pênalti no Bernabé, e eu sei que o Brasil inteiro está assistindo aqui, querendo saber o que, que eu penso. Eu já disse durante a jornada, mas quem não sabe, eu repito. Para mim foi pênalti. Para mim foi pênalti. Mas é lance de interpretação. É lance de interpretação, porque isso é regra de uns tempos para cá. Não basta tu segurar a camiseta. Tu tem que ver se esse segurão na camiseta, se esse segurão na camiseta foi suficientemente importante para deslocar o cara e atrapalhar o cara. O mesmo vale porque aconteceu com o Bernabé hoje. O puxar, o puxar o cara pelo ombro, como ele fez, foi suficientemente importante para deslocar e atrapalhar a jogada dele? Para mim foi. Para o Lédio, que comenta comigo na jornada, não foi, provando que é um lance interpretativo. Eu acho que o Rony erra, porque o Rony cai para frente. Se o Rony puxa o corpo para trás, ele valoriza o puxão que ele tomou. De qualquer maneira, lance interpretativo. Repito, minha opinião, eu acho que foi. O Galo teve um jogador justamente expulso, né? Criminosa a entrada dele no primeiro tempo, que o árbitro também não viu, nem falta deu, precisou do VAR, e as coisas se encaminharam dessa forma. O resultado é ruim, é um tropeço. A rodada foi mágica para o Internacional. Ela foi mágica para o Internacional. Os resultados de ontem, do Vitória, do Santos, foi tudo lindo. E o Internacional não soube aproveitar. O Inter fez só um ponto. O Inter está a 5, aumentou a distância para o Vitória, mas ainda se colocou numa situação arriscada, porque nós pegamos o Vitória na quarta-feira lá na Bahia. Se o Internacional perde o jogo, viram 2 pontos para a zona do rebaixamento e vira um pandemônio de novo. Não tem explicação. Eu vou ficar aqui até amanhã de manhã falando das coisas do jogo. Explicação tem, mas justificativa não, para não ter ganho o jogo. Tem coisas no futebol que se sobrepõem a todas, e a principal delas é o resultado. Nós não ganhamos um jogo em que estivemos com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo. Isso não tem perdão. Isso não tem perdão. Isso é um problema. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Individualidades do Inter na partida, acho que o Tabata foi muito bem, e não era ele que tinha que ter saído aquela hora que ele saiu, era o Borré. O Tabata foi bem, acho que o Thiago Maia fez uma boa partida. O Bernabé é um irresponsável, porque ele de novo foi com o braço esticado para puxar o cara, é um irresponsável. Teve mais sorte do que juízo, porque se é pênalti dá uma merda nesse jogo. Eu queria ver como é que ele se sustentaria no vestiário, que ainda tá puto com ele por causa daquele lance da outra partida lá. O Borré foi o pior jogador do Internacional na partida. Acho que o Vitinho de ala funcionou muito bem, especialmente no primeiro tempo. Funcionou muito bem, especialmente no primeiro tempo. E as coisas se desenvolveram dessa forma. Que este volume de jogo que o Inter teve seja um indício de agora por diante de que as coisas possam ser assim. Possam ser assim. Porque com este volume de jogo, o Internacional não vai sofrer tanto no restante do Campeonato Brasileiro. Só que eu estou cansado já
de ter uma ou outra partida isolada que o Internacional apresenta coisas positivas e já no jogo seguinte não apresenta mais. O Borré está fora do próximo jogo, está suspenso. Que o Ramon Dias encontre soluções para o time sem o Borré, porque o Borré é um jogador a menos. O Borré é um jogador a menos, o Borré efetivamente não faz diferença. Continuamos a nossa saga, continuamos o nosso martírio, a nossa via crucis, que é o final da temporada de 2025. Hoje poderíamos ter praticamente resolvido o problema do rebaixamento. Não resolvemos. Não resolvemos e quarta-feira temos um jogo chave, delicado, importante e perigoso.